E tá começando o Bate-Papo de Cozinha, o seu podcast que fala sobre gestão e gastronomia. Vem comigo! Mamma mia! Fala pessoal, a gente tá em mais um Bate-Papo de Cozinha e hoje com um convidado diferente do que vocês estão acostumados. Hoje eu tô trazendo um especialista pra gente falar sobre muitos assuntos, mas principalmente sobre fidelização de cliente. Tô aqui com o Ronei. Ronei, muito obrigado. Se apresenta aí, fala um pouco do que você faz pra gente, cara. João, primeiro, muito obrigado também pelo convite, né? Tô super feliz de estar podendo contribuir com a minha experiência. Eu tenho uma longa jornada, né, na área de empreendedor, principalmente usando a tecnologia. E sempre focado na parte de marketing de relacionamento, né, fidelidade. E fundador, né? Eu sou cofundador da Multifidelidade, que é justamente uma plataforma que se propõe a conectar pessoas com marcas baseado no conceito de fidelidade, relacionamento, né? Trazer benefício para o consumidor ali. Criar ali uma relação mais emocional. Legal. Né? Entre o consumidor, né? Entre o restaurante e o cliente. Bacana. Né? Para tirar um pouco o foco ali só da parte racional, só do preço e juntamente ali com a experiência, porque é legal, né? A pessoa se sentir motivada a retornar no estabelecimento, né, ser recompensada pela fidelização e principalmente ter acesso rápido aos benefícios. Você tocou, eu acho que na palavra de ordem aí, que é trazer uma experiência, que talvez é a tecla que a gente mais bate nos nossos clientes aí, parceiros, restaurantes, que não é só um bom prato, não é só um bom atendimento, um bom sistema, mas é como é a percepção do cliente ali na tua casa, seja no seu delivery, seja visitando ali em loco o seu restaurante, experiência com produto, espaço, garçom e ali no ganho de benefícios, por exemplo. Quanto tempo tem de empresa, Ronei? A Multifidelidade tem uma operação de 15 anos. 15 anos. Então, assim, a gente não está falando, apesar da gente se colocar como startup, a gente tem uma experiência, uma carga aí, viveu muita coisa e viu muita coisa acontecer ao longo desse tempo. Então, pessoal, a gente está aqui falando de duas empresas de tecnologia que focam principalmente em trazer benefício para o consumidor, certo? No meu caso aqui, a gente está pegado com o empresário e o consumidor final, no seu caso também, só que num molde um pouco diferente, que é essa percepção de benefício de entrega. Eu queria entrar nesse ponto contigo, cara. Hoje, muita gente que está empreendendo, começa um negócio de gastronomia, vai abrir ali um restaurante, um delivery, ele está preocupado em faturar. Está preocupado em falar, olha, tem que colocar meu produto no mercado, entregar rápido, o cliente gostar, pagar por isso e voltar a comprar. E ele só vai aprender lá na frente, depois de duras penas, que faz sentido ele se preocupar com esse processo de experiência. Como que um programa de fidelidade, como que você enxerga hoje que você pode ajudar, não só a multifidelidade do seu produto específico, mas como que essa questão de dar benefício para o cliente é interessante para o empresário? O primeiro ponto é que a gente tem que focar sempre no cliente, né? Ou seja, quando a gente fala em experiência, a gente está falando da experiência do cliente. Certo. Né? Então, a Multifidelidade, ela usa da tecnologia, mas a gente não é necessariamente uma empresa de tecnologia. Né? A gente usa a tecnologia para gerar a melhora da experiência de compra dos clientes. E a gente tem, igual você falou, a gente tem essa experiência longa de 15 anos. O segmento de gastronomia sempre foi um carro-chefe dentro da plataforma, apesar da Multifidelidade operar em vários segmentos, lojas de moda, farmácia, alimentação em geral. A gente sempre teve um carinho muito especial para a gastronomia. Legal. Por quê? Primeiro que ela permite um ponto-chave dentro do conceito de fidelização, que é aumentar a recompra. Então, se eu tenho lá um cliente que tem por hábito ir uma vez por semana numa pizzaria, ou que ao sábado eles gostam de ir num restaurante japonês, quando você implementa uma boa solução de fidelidade, seja usando a tecnologia, seja usando os conceitos de relacionamento com o cliente, Perfeito. Você tem a possibilidade de fazer com que ele vá mais vezes. Por quê? Porque ele precisa se alimentar durante toda a semana. A gente já espera uma recompra ali, né? Exatamente. Uma outra questão é que você dando como premiação, ou seja, dando como recompensa os pratos do restaurante, você tem 2 pontos chaves ali. Primeiro é que você pode usar da recompensa para divulgar um prato novo, para divulgar um prato que você sabe que é atrativo, mas às vezes o cliente não pede ele, então você pode pegar esse prato
que você aposta muito nele, que é um prato legal para você produzir, que às vezes você não tem um alto custo de produção no prato, e colocar como recompensa. Fantástico. Aí você está falando não só de um programa de benefício, mas um programa de benefício pensado com estratégia, correto? Porque isso é um ponto muito importante do empresário fixar ali, o cara que está no dia a dia, barriga na chapa ali, pensando em produzir, vender e fechar as contas. Ele vê o concorrente ou vê um vídeo de uma empresa, de um restaurante que ele admira e fala assim, eu tenho que fazer isso porque fulano está fazendo. Mas não para pensar na estratégia. E até eu quero colocar um pouco nisso sobre programas de fidelidade padrão que a gente vê no mercado. Assim, todo negócio, seja de gastronomia ou não, quando pensa em programa de fidelidade, procura, antes de estudar um modelo viável, uma gráfica para fazer um cartão e um carimbo. Impresso, né? O tradicional. Não vou nem falar mal do modelo em si, mas assim, claro que a gente tem tecnologia, a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado para pensar, a tecnologia pode ajudar muito, mas assim, simplesmente faz lá sem fazer conta, sem entender raciocínio, ticket médio, produto, benefício. O que você dá de dica para o camarada? Fala assim, olha, acho que é interessante eu me preocupar com o cliente, pensar nessa recorrência dele, nessa recompra dele. O que é a primeira coisa que o cara tem que olhar? Eu acho que ele tem que pensar na jornada como um todo do cliente, igual você falou como experiência. Quando a Multifidelidade introduz, né, no conceito de fidelidade um aplicativo com geolocalização, com inteligência, a gente permite que a gente se antecipe o cliente. Ou seja, não é só o cliente ir numa pizzaria e a pizzaria ter um cartão lá impresso com 10 carimbos e na hora que tiver o 10º carimbo ele vai ganhar uma pizza grátis. É você fazer com que o cliente vá mais na pizzaria antes dele chegar até a pizzaria, antes de ter a oportunidade de bater o carimbo. E, então a estratégia vai desde qual o melhor prêmio, se é a recompensa, qual que é a estratégia de você precificar o seu produto onde que a recompensa está organicamente, ou seja, tem a viabilidade, né? Você pode fazer com que todos os seus clientes participem do seu programa de fidelidade, sem que isso altere a sua margem de lucro. Onere muito. Exatamente. E outra questão é que a recompra não é só ir mais ao restaurante. Quando você dá um prato, quando o cliente da casa dele pode trocar um prato do seu restaurante para depois consumir no seu restaurante, você tem que pensar também na venda que vai estar atrelada àquele resgate. Então você deu um prato que inicialmente é um bom prato, que você queria divulgar o seu prato, que o cliente vai ficar satisfeito com aquela recompensa, né? Sim. Porque também não adianta você pegar um prato que não é um carro-chefe, que você não tem ali uma possibilidade de aumentar a venda com o cliente e colocar como recompensa. Sim. E aí, quando ele vai no restaurante, ele vai levar mais pessoas, provavelmente vai consumir outros pratos, vai pedir bebida, né? E vai passar aí mais vezes no restaurante. Então, isso vai gerar uma receita adicional e você vai ter o cliente satisfeito, porque ele vai ter a opção de escolher, não é simplesmente no 10º carimbo que ele vai trocar exatamente aquele prato, né? E você vai conseguir ter novas linhas de receita, aumentando o ticket, aumentando a recompra, né? E principalmente aumentando a sensação do cliente que ele está sendo beneficiado e fidelizar o restaurante. Você está falando aí que eu estou rindo porque eu lembrei de uma história que eu tenho que compartilhar como consumidor agora. Tem um restaurante em Cachoeiro que ele usava um programa de benefícios e um restaurante assim, que era um ticket médio mais alto. Sempre que você ia na casa ali, um casal, você gastava um valorzinho bem significativo. E assim, eu ia muito lá com a minha esposa, sempre que a gente queria jantar num lugar diferente, tal, a gente ia nesse restaurante, a gente realmente é muito fã do restaurante. E ele implementou um programa de fidelidade, um belo dia chega um e-mail na minha caixa de entrada, falando assim, parabéns, João, você acabou de ganhar um super benefício, completou sua fidelidade, eu nem lembrava disso, vem aqui resgatar o seu brinde, abre o e-mail aqui para você ver no restaurante X. E você tinha gastado Y. Eu abri todo empolgado, falei, não, ganhei um trem, que legal, né? Vou ver o que era. Era uma dosezinha de cachaça bananinha. E assim, gente, só para contextualizar, tinha gastado mais de R$600 na casa num período X lá, eu acho que era 1 mês e pouco, 2 meses, porque nessa época a gente estava tendo evento em Cachoeiro, então a gente ia com cliente também. Não vou sair de casa por uma bananinha. E primeiro que eu não bebo, na cachaça e tal, e segundo, poxa, que contextualização é essa? Então isso que você falou me marcou muito, porque eu não sou cliente desse restaurante específico pensando no programa de fidelidade, mas ele me criou um pico de alegria por eu ter ganhado um benefício dele que eu nem sabia que eu estava concorrendo, fiquei feliz quando eu abri na hora
A foi lá frustração embaixo, a veio. frustração veio. É. Então é muito interessante essa percepção da conta que o empresário tem que fazer em, não é só o seu lado ganha, né? O cliente tem que sair satisfeito, você tem que entender o perfil do seu cliente para ver se faz sentido o que você está oferecendo como benefício. Eu acho que nesse ponto foi muito interessante o seu comentário, que primeiro a gente sempre coloca que você não pode engessar o benefício. Sim, né? isso é legal, isso é legal. Se você está melhorando ali a experiência de compra, você vai ter clientes que gostam mais de uma linha de produtos. De A ou de B. Exatamente. Então, no mínimo, você tem que deixar ali 4 opções de resgate e quem deve decidir isso é o cliente. A gente não está falando sobre foco na experiência do cliente. Sim, perfeito. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é que quando o restaurante ou a empresa quer ter um bom programa de relacionamento, ela tem que fazer esses cálculos antes para que ela não fique restringindo o resgate. Tem que ser uma coisa orgânica, tem que colocar dentro da precificação do restaurante, tem que entender as receitas adicionais, né? Ou seja, aumentar o ticket, aumentar a revenda, aumentar o consumo adicional, né? Porque às vezes a pessoa vai trocar um prato, mas ela vai pedir um outro prato que às vezes é num ticket maior do que ela pediria normalmente. Então, são variáveis, mas você não pode, igual o caso que você falou, o cara pegou lá um produto que não tinha um valor agregado alto, muito segmentado, ou seja, alcoólico, né? Então você tem... Você não vai sair de casa, entendeu? Se a intenção é essa, por esse produto, por esse chamariz, por essa isca. Por isso que é legal entender o perfil de cliente também, o que você está oferecendo. É como você oferecer um bife para um vegano de benefício. E ele perdeu uma oportunidade de levar um cliente, ter uma sensação legal, ou seja, esses R$600 que você já tinha consumido, poderia virar novos 600. Exato, né? assim, Então... claro, eu não deixei de ser cliente do restaurante, inclusive ele é nosso cliente também da parte de sistema, mas eu digo assim, eu fico pensando sempre do lado do cara que tá lá, que não estava esperando, ou até está participando do programa porque está esperando de fato, e aí gera uma expectativa muito grande e depois uma frustração. Então, assim, eu costumo falar muito isso com a nossa equipe lá, para tomar muito cuidado para não transformar um cliente fã num cliente detrator, porque isso pode acontecer com uma decisão errada de planejamento. Quer ver um outro bom exemplo sobre frustração dentro de iniciativas de fidelização? É quando você condiciona o benefício a uma compra extra, né? É claro que a gente tem experiência, a gente tem know-how, a gente já está transacionando programas de fidelidade, permitindo essa conexão entre pessoas e marcas. Então a gente sabe que gera recompra, a gente sabe que o cliente vai comprar mais, mas você não pode condicionar, tipo, eu vou te dar um prato X se você consumir Y, porque é justamente essa frustração. O cliente já gastou com você, foi lá no seu restaurante várias e várias vezes, consumiu, pagou, gosta do seu ambiente, e aí de repente na hora que você vai dar o benefício, olha, não tem você que é um excelente cliente do meu restaurante, vou te dar um prato aqui. Mas tem uma pegadinha. E aí você vai lá e fala, não, mas para você pegar esse prato, você tem que mata a experiência do cara. Você tá aí a vida exatamente. inteira conquistando cliente para destruir em uma ação. Toma muito cuidado. E na matemática não vai fazer diferença, porque esse cliente, se ele chegou ao ponto de ter a recompensa, é porque ele é um bom cliente, ele gastou, né? Então você tem que dar prioridade para que ele saia do seu restaurante quando ele resgatar a recompensa, né? Com um pensamento, ou seja, considerando o restaurante ainda melhor do que todas as experiências anteriores. E sempre que eu vou conversar com os nossos clientes ou com algum dono de restaurante sobre esse assunto, eu acho que a melhor forma de explicar para quando tem uma dificuldade de entender esse modelo e falar, putz, eu vou ter que parar para fazer um planejamento, porque é isso, tem que fazer um planejamento para pensar em todas essas variáveis que você colocou antes de você escrever qual vai ser o seu programa, quantas vezes o cara tem que dar cheque para só depois ganhar alguma coisa. Eu sempre levanto a bola dos marketplaces. Você pode pegar qualquer marketplace de comida, eu pergunto ao meu cliente, porque ele com certeza vai estar em algum, vendendo os pratos dele por lá, se ele faz delivery. Fala, olha, você já parou para se perguntar por que o aplicativo A, B ou C dá um cupom de desconto na primeira compra pro cara, oferece um programa de fidelidade? Quem é que paga essa conta? Aí o camarada pensa, o empresário pensa, fala, realmente, não sei. Mas os caras... Gente, o custo de aquisição mais caro, a dor mais cara que tem, seja para o aplicativo de comida ou para você que é restaurante, é a briga pelo cliente, da atenção do cliente, da fidelidade do cliente tem com a sua marca. Então, assim, não vale você dar um benefício para esse cara, que no montante que esse cara gastou X com você, você vai dar isso aqui para ele. Não vale para você ter esse cara feliz, um sorriso no rosto dele? Não, é super inteligência. Por quê? Porque quando você tem ali uma ação comercial, dá uma premiação,
que essa premiação vai parar num cliente que não é um cliente em potencial, né? Isso acaba sendo um custo. Então, Sim. vou dar um exemplo aqui. Quando você tem uma ação que um restaurante colocou uma promoção na rádio, que vai sortear alguém para ir lá consumir um prato. Boa. E aí você acaba que a probabilidade de que essa pessoa que foi sorteada não... É o seu público. Pode acontecer, pode, mas pode ser que não aconteça. A maior chance é que não aconteça. Exatamente. Quando você vai para uma inteligência, ou seja, o cliente está consumindo no seu restaurante, então você já tem o filtro natural que ele já está indo, ou seja, é uma coisa natural. O que você vai fazer é ampliar e melhorar a relação, por isso que a gente fala que a gente cria essa relação emocional, né, entre o cliente e o restaurante. Então esse cliente já é em potencial, então você tem que ter um programa que dê um benefício real, também não adianta você pegar lá 0,10% do gasto dele e converter em uma pontuação, você tem que ter um benefício real, dentro, é claro, né, de uma precificação sustentável, né, orgânica, mas você tem que estar preparado para que o seu programa de fidelidade seja um sucesso. E como é que ele vai ser um sucesso? Primeiro, dando uma boa premiação, né? Segundo, não criando asteriscos na premiação, né? Isso acaba facilitando e sendo também uma política muito transparente, né? Você tem que deixar claro para o cliente, olha, você vai consumir aqui, por exemplo, dentro do multifidelidade, a gente tem o que a gente chama de fator de conversão, que seria a cada X reais gastos, a pessoa vai ganhar X pontos. Então isso fica uma política transparente, ele já sabe quanto que ele vai ganhar, e aí ele entra dentro da plataforma e vê quantos pontos, né, que no caso do multifidelidade a gente chama de cristal, ele precisa juntar para estar trocando um prêmio, no caso um prato ou uma bebida, né? Então a gente faz toda essa inteligência. E o fato que você falou, você tem ali o dono do restaurante, o empreendedor, que está no dia a dia do negócio, ou seja, ele tem que se envolver com vários processos, vários níveis, né, de gestão ali do restaurante dele. E aí você pega uma empresa como a Multifidelidade, que já faz especificamente fidelidade, relacionamento com clientes e marcas há 15 anos, que tem um know-how. Então, toda vez que a gente aborda um cliente, a gente já passa esse know-how para ele. Ou seja, olha, você é um restaurante, a gente tem essa experiência, geralmente a gente faz a adaptação do programa para o segmento de gastronomia desta forma, né? Então, até nisso que eu ia entrar também, a gente vai falar um pouco melhor sobre o que a Multifidelidade tem a oferecer, principalmente para o segmento gastronômico, mas uma das dores que eu já adianto que um restaurante vai ter, eu acho que você já está até me respondendo, beleza, eu acho que a tecnologia da Multifidelidade vai ser super legal, mas eu ainda tenho uma dor de entender como é o melhor programa para aplicar para o meu perfil de cliente. Vocês vão ajudar com isso? Com certeza. A gente tem casos que a gente vai visitar um cliente, é claro que quando a gente vai visitar um cliente, né, é para vender a plataforma, ou seja, oferecer a plataforma Multifidelidade. Mas quando a gente recebe a dor do cliente, né, olha, dependendo da dor, a gente apenas assessora. Porque às vezes ele pode montar um bom programa de fidelidade internamente, resolver a dor dele daquele momento, né, da necessidade do restaurante dele, sem necessariamente estar participando de um programa de coalizão, como é a Multifidelidade, né, que envolve várias empresas ao mesmo tempo. Então a gente tem essa consciência. Tanto é que, por exemplo, às vezes a gente faz a proposta para um lojista, ele quer dar uma pontuação que a gente acha que não é adequada, não justificaria, né, tanta comunicação para o cliente por um benefício tão pequeno. A gente fala que é melhor ele focar num desconto, por exemplo, né, inicialmente, do que gastar uma energia comunicando com o cliente em um momento que ele não pode dar um bom benefício. Perfeito. Então, por quê? A plataforma, seja a Multifidelidade, seja o programa de fidelidade que ele adotar internamente, ela tem que ser algo a médio e longo prazo. Sustentável, né? Não dá para você mudar no meio do jogo, né? Não adianta eu chegar, né? Ou seja, qualquer pessoa, seja o próprio proprietário, um pensamento dele, às vezes o proprietário tem uma ideia, vou fazer esse programa de fidelidade aqui. E pensar em uma coisa que vai trazer um resultado no terceiro mês, no quarto mês. Você tem que criar ali uma cultura, pensar numa forma de você ter um relacionamento. É muito importante que você tenha essa noção que programas de relacionamento, de fidelidade, é para gerar ali uma relação emocional e não racional no preço. Num ponto que, assim, até para deixar claro pro dono de restaurante, a gente faz teste o tempo inteiro, a gente vê muita coisa acontecendo, então a gente pode falar com propriedade sobre isso. Aquisição é uma coisa, fidelização é outra, e existem estratégias diferentes para cada um desses casos. Aqui a gente está falando de fidelização de cliente, de pegar aquele cara que já veio, gostou do teu produto,
fala, opa, vou continuar com você, e você tem que considerar isso como um investimento para esse cara comprar, a família comprar, e ele te indicar novos compradores no mesmo perfil dele. Isso é fantástico. Então, é muito comum o pequeno empresário ali no dia a dia acabar confundindo muito, falar assim, não vou fazer um programa de fidelidade focado em aquisição. Dá para fazer? Dá, mas aquisição existem estratégias mais rápidas que você consegue medir resultados pontuais e de forma mais imediata, e o fidelidade, como você pontuou muito bem, eu concordo 100%, que é algo que tem que ser pensado a médio e longo prazo. Você concorda comigo nisso também? Total. E é Perfeito. claro que quando a gente fala médio aí, né? Hoje em dia, 3, 4, 5 meses já começa a ser médio, Sim. né? Mas você tem que ainda mais para restaurante, que você Isso. pontuou que o cara a tendência dele voltar a comprar é muito grande. Ainda mais dependendo relativamente do segmento, né? Sim. Se você tem um restaurante, um self-service, uma praça de alimentação, ou seja, ali onde que o consumo pode ser quase que diário, né? Então, o médio prazo ali reduz um pouco. Mas é muito importante. Esse ponto que você colocou é fundamental. Não confundir ação promocional, Sim. É questão de aquisição preço, de cliente. não tem aqueles combos, você vai comprar 2 hambúrguer e vai ganhar um terceiro. Exato. Isso não é programa de fidelidade. Isso é um programa comercial, de aquisição, Sim. como você falou, mas não é de fidelidade. Perfeito. O fidelidade, ele tem que ser meio que linear, tem que ser uma coisa que a pessoa compreenda que ele vai ter o benefício no médio e longo prazo. Por isso tem que ser tão bem pensado também para você estruturar. Exatamente. Ele, né? Você fala, calculei errado, deixa eu trocar aqui. Porque você pode ter 2 grandes erros, né? Primeiro é que a cachaça lá bananinha provavelmente não foi uma boa estratégia de benefício, então você cria a frustração. Sim. Ou seja, se você analisar o seu programa para baixo, você vai criar a frustração. Se você analisar para cima, você pode ter um sucesso imediato e, de repente, ele se tornar não sustentável. Não sustentável a longo prazo. Então, por isso que também é muito importante, né? Você pesquisar antes. Legal. Caso você consiga ter acesso a alguém que tem um pouco mais de experiência na área, ajuda bastante nessa sintonia, né? Eu quero entrar agora nas diferenças dos tipos de programa de fidelidade. E assim, pessoal, a gente está falando aqui que dá para fazer vários testes, como o Ronei muito bem colocou. Então, assim, você pode usar plataformas fantásticas como a sua, e realmente super recomendo, acho super legal. E eu estou falando isso de uma empresa que tem fidelidade dentro do programa para o cliente poder fazer lá, mas é totalmente diferente. O seu modelo eu acho fantástico e eu super indico para os restaurantes. Mas eu digo assim, dá para você usar talvez a sua própria ferramenta, a plataforma já tem um programinha lá para você começar a fazer, validar, ou você pode fazer no modelo do papelzinho também. Só que cada um tem prós e contras, queria entrar um pouco nisso. O que a gente já viu na média geral, não do seu modelo específico, que tem uma diferencial muito grande, que aí eu vou deixar para você explicar um pouco melhor. Mas no modelo tradicional, do que é compre tantas vezes ou gaste tantos reais para completar ponto, para só lá no final o cara ganhar benefício, a dica que eu posso dar de antemão é reduzir o tempo do benefício para o consumidor. Né? A gente sempre pensa, o cara tem que gastar 10 vezes, aí cheio de asterisco, né? Compra a partir de tanto, ele tem que resgatar a partir de quando, aí quando o cara lê as regras ele já desanima. O cara não espera tanto para poder ter um benefício. Então é melhor você diminuir o prêmio proporcionalmente, mas dar o benefício muito mais rápido para ele sempre ter aquela sensação de recompensa. E hoje, cada vez mais, a galera quer recompensa mais imediata, a rede social faz isso com a gente, a TV faz isso com a gente, tudo, né? Tá desenhado para dar uma recompensa imediata, então não faz sentido desenhar um programa de fidelidade que a recompensa vai demorar demais para o cara ganhar. Então esse eu acho que é um ponto que eu posso colocar em relação dos modelos tradicionais que tem um nome, né? Quando acontece dentro da casa só o benefício. Quando é um programa de fidelidade, um programa de relacionamento que roda só dentro de uma empresa, mesmo uma rede, mas da mesma empresa, a gente chama de programa de fidelidade proprietário. Proprietário. Então, assim, isso que eu estou falando aqui é para o modelo proprietário. Isso é uma dica que eu já dou de antemão, porque a gente fez vários testes. É um modelo que você pode seguir. E aí a gente tem... Você tem alguma coisa para pontuar dos problemas? Tem uma coisa legal que você me contou em off aqui sobre a questão das fraudes. Dentro né, desse ecossistema aí Vou mandar fazer 1000 cartõezinhos lá e um carimbo super bacana. O que pode acontecer? Então, recentemente, cara, olha, a gente está em 2023, mas recentemente, coisa de 2 anos atrás, teve uma iniciativa do McDonald's, onde eles tinham um cartãozinho de 10 carimbos para casquinha, né? Um produto super barato. O que acontece? Quando você finaliza ali o seu programa, né? Ou seja, a forma de executar o programa é uma forma mais simples, como um cartão impresso com 10
lugares para carimbo, aí você pega um carimbo ou um selo, né? Os mais Sim, moderninhos, um selinho lá, e tal. cola lá e tal. Você perde muito o controle. Uhum. Então você pode ter desde uma fraude branca, né? O que é uma fraude branca? Seria o próprio funcionário, né? Querendo agradar um cliente, ele cola mais carimbos ou dá mais carimbos do que o cliente efetivamente... A gente deu uma gorjeta mais gordinha, o cara quer dar uma agradada. Até uma fraude mais, né, fraude esquematizada, mesmo, assim. Que seria ele usar esse benefício em prol dele mesmo, usando... Vender isso de alguma forma, né? Colocando os carimbos e passando para um amigo ou para um parente. Então você acaba gerando uma despesa dentro do conceito de fidelidade. Não trazendo o público que você gostaria. Exatamente. Perdendo dinheiro. Então esse é um ponto, né? Quando você usa pouca tecnologia, você fica mais suscetível a ter esses problemas. De fraude, seria erros, exatamente. Controle, né? A outra questão é que o próprio cliente pode ficar esquecendo, né? Ou seja, o cliente vai na empresa... Eu nunca sei onde estão meus cartões. Esquece de lavar o cartão, e aí ele às vezes está com o cartão na carteira, mas na hora de pagar não lembra. Nossa. E aí você cria uma frustração futura, que ele fala, pô, já fui tantas vezes lá e eu tô Nunca ganho, eu tô com um carimbo, dois carimbos. Um carimbo. Então, esses dois pontos eu acho que E você falou um negócio, me deu um estalo aqui, porque muitas vezes você vai conversar com o empresário e fala assim, mas aí que é o legal, porque aí o cara não tá ganhando, logo eu tô lucrando mais, o cara continua vindo aqui na minha casa, ou pedindo meu delivery. Mas aí gera esse sentimento de frustração, uma hora ou outra, né? Como eu falei mais no começo, você tem que tomar uma preocupação muito grande, porque quando você monta o programa de fidelidade, é claro que você tem que pensar nos números, é muito importante, igual você falou, o restaurante tem que faturar, tem que ter lucro, tudo ok. Mas você tem que pensar no programa de fidelidade, de relacionamento, que as pessoas vão resgatar. Por quê? Porque o ciclo se fecha no benefício sendo usado. Ele precisa ter aquele sentimento que está ganhando alguma coisa. Exatamente. Não é o fato só dele saber que o restaurante tem um programa de fidelidade. Que ele está participando. Mas se o fato dele saber que o restaurante tem o programa e ele nunca resgatou um prêmio... É frustrante. É frustrante. Então tem que ter essa... É igual dar uma bananinha ali para um cara que não bebe uma bananinha. E eu acho que a gente poderia acrescentar uma outra questão, né, tanto nos sistemas mais simples, como dos carimbos, como dos proprietários também, é que ele acaba sendo algo que gira só dentro do seu restaurante. Legal, vamos entrar nisso. Então, quando você tem uma tecnologia que vai até o cliente, como, por exemplo, envolvendo um app, envolvendo um sistema que possa enviar SMS, e-mails, você acaba tendo um programa de relacionamento, né? Ele criando essa relação emocional entre as duas pontas, entre o restaurante e o cliente, mas ele também serve como sendo mais um canal de aquisição de clientes por causa da comunicação possível, né? Então, desde uma comunicação especial em datas como o aniversário do cliente, como também relembrando o cliente, olha, você já tem tantos pontos, ou você já pode resgatar. Então, eu acho importante também ele ter essa preocupação de intensificar o contato com o cliente através do seu programa de relacionamento. Legal. E assim, até para ficar mais claro para quem está nos assistindo e ouvindo, que o programa que a maioria conhece, que é o mais popular, é esse que roda dentro do estabelecimento, seja do salão de beleza ou do restaurante ali, delivery ou não. Na prática, o que você está me falando é um modelo de programa de fidelidade onde que o cliente compra no estabelecimento A, por exemplo, na pizzaria do João, e consegue resgatar esse benefício na farmácia do Zé, e quando ele compra mais coisa na farmácia do Zé, ele vai ganhar benefício que ele pode voltar para a pizzaria do João ou para outro estabelecimento. É uma rede de empresas completamente distintas. E o cliente se sentir à vontade de falar, poxa, eu tenho esses benefícios para usar nesses lugares, é isso? Então... além dos programas proprietários, e aí dentro dos programas proprietários você pode ter programas mais simples, como o do carimbo, e pode também ter programas mais sofisticados, que use recursos como SMS, mesmo sendo proprietário. Sim, com tecnologia mais avançada. Dentro desse conceito, né, do programa que roda dentro só do restaurante, né, você pode ter um mais sofisticado e um mais simples. Além disso, né, que seria a evolução dos programas proprietários, a gente tem o conceito de programas de fidelidade de coalizão. Legal. O que seria isso? Você tem uma rede de empresas e não apenas uma empresa ou um restaurante. Geralmente as redes de coalizão elas envolvem vários segmentos e aí a gente volta sobre o porquê disso.
que é justamente você estar com foco no cliente. Aquele mesmo cliente que vai várias vezes na pizzaria, que vai várias vezes na hamburgueria, que vai várias vezes no restaurante self-service, é o cliente que tem que comprar na farmácia, é o cliente que tem que comprar uma carne no açougue. Ele tá no ecossistema ali daquela região, gastando, comprando. Então, se você consegue envolver um programa de fidelidade que pega mais a experiência, a jornada do seu cliente... Que atende mais essas necessidades. Então, vamos fazer uma relação direta. Imagina que o cliente que você quer fazer que volte mais ao seu restaurante, toda vez que ele for na farmácia, ele vai lembrar, pô, tô juntando aqui pontos que eu posso... Comer a pizza final de semana ali na faixa. Posso usar esses pontos para aumentar, né? Ou seja, os meus pontos para trocar mais rápido a minha pizza. Legal. Então, o que seria o programa de fidelidade de coalizão? Geralmente ele é baseado numa moeda. No caso da multifidelidade, a gente batizou essa moeda, né, que seriam os pontos de cristal, para tornar ali mais atrativo para o cliente. E essa moeda ela tem um fator, tem uma conversão junto ao real para permitir que a gente emita ela em vários pontos, várias empresas diferentes, e que o cliente possa utilizar, né, também várias empresas diferentes para trocar. Certo. Voltando ao foco do cliente, é o cliente escolher, eu quero comer no restaurante e trocar um vale-compras na farmácia, ou eu quero comprar na farmácia e trocar um vale-compra, trocar um prato no restaurante. Então é o cliente no controle. E quando você vai para uma plataforma como a Multifidelidade, a gente consegue fazer isso de uma forma organizada, sem fraudes e permitindo que o lojista, né, o restaurante, ele só dê as recompensas proporcional ao que ele vendeu. Então é como se a gente pegasse o conceito ali do proprietário, colocasse uma camada de segurança, permitindo que ele não tenha fraude e permitindo que ele possa compensar os pontos emitidos em outros lugares na sua empresa e vice-versa. Só que ele nunca, em hipótese alguma, vai dar mais recompensas do que ele emitiu de pontos. Então, para o cliente fica melhor, mais atrativo, e para o restaurante a plataforma passa a ter dois usos. Um seria para atender aquele cliente que já frequentava o restaurante, e o outro é pegar aquele cliente que está em outras empresas e que a gente vai comunicar para ele que ele também pode ir no restaurante, porque o restaurante também faz parte dessa rede de coalizão. Agora, quando a gente fala nesse modelo específico de benefício de ponto, muita gente deve associar diretamente a milha de cartão de crédito, por exemplo, programas de ponto nesse aspecto, porque, se eu não estiver enganado, aí você me corrija se eu estiver falando besteira, mas é muito similar no quesito de ganhei X pontos por usar o meu cartão ou por fazer uma viagem numa companhia aérea X, e depois eu posso trocar isso no marketplace, trocar por uma batedeira ou uma misteira super faturada, ou trocar ainda por mais passagem aérea. Então, assim, o consumidor ele tem uma liberdade para poder usar esses pontos que ele ganha de companhia X ou Y do próprio cartão para trocar por alguns benefícios. Só que normalmente é muito difícil trocar. O pouquinho que você ganha ali, você comprou uma geladeira, ganhou ponto no cartão, sempre é baseado no dólar, né? Nunca no real, então assim, os pontos já vão diminuindo muito, o cara tem que gastar muito no cartão, ou pegar uma promoção muito específica para esses pontos multiplicarem, e aí depois ele vai lá, se ele for trocar por um produto, o produto também está super faturado para poder usar os pontos, não é o mesmo valor, a batedeira no Marketplace X custa 200, por ponto seria o equivalente a 500. É isso que você está me oferecendo aqui, que você está me dizendo? Não, na verdade, João, esse aí é o grande diferencial da plataforma da Multifidelidade, e é bom até para quem tá vendo, né, o nosso podcast, entender que esse poderia ser, né, um ponto negativo dos programas de coalizão, de pontuação, que seria justamente o baixo benefício na hora de resgatar um prêmio. E aí eu vou dar uma passada rápida só para entender por que acontece isso, ou seja, por que os pontos, as milhas, quando vai ser trocado, você acaba percebendo, né? A gente sempre brinca, né, que o cliente fica ali 10 meses comprando na farmácia e na hora que vai trocar ele percebe que ele só consegue trocar um sabonete. Olha lá. Que é mais ou menos isso. E por que na Multifidelidade, por exemplo, o cliente às vezes vai uma única vez no restaurante e já consegue trocar por uma sobremesa, ou seja, um prato que ele ali escolheu. Esses outros players, João, como o Múltiplos, o Latam Paz, ou seja, esses grandes players nacionais de programa de fidelidade de coalizão, eles têm como modelo de negócio vender os pontos para os lojistas, certo. E aí a receita deles vem dessa venda. Então é como se, vamos supor que a hamburgueria fechou com o Dots, e aí a cada um real gasto na hamburgueria,
o cliente vai ganhar 1 DOTS. Uhum. A conta é mais ou menos a seguinte: esse DOTS, esse ponto ali, vai custar para a hamburgueria, né, Sim. 2 centavos Uhum. a cada 1 ponto emitido. E aí o cliente vai poder juntar esses DOTS, depois trocar uma passagem aérea, trocar um prêmio lá no site, como você falou ali, Sim. um eletroeletrônico superfaturado e Sim. tal. E o cliente da hamburgueria já vai receber esse ponto, esse DOTS, valendo 1 centavo de real. Uhum. Essa diferença, que seria metade do valor investido pelo restaurante, é justamente a primeira linha de receita do programa de fidelidade. Entendi. Por isso que às vezes você tem muitos restaurantes, muitas empresas de vários segmentos que acabam adotando uma plataforma proprietária Uhum. para que não tenha, de certa forma, esse atravessador ali. Mas que aí só fica funciona. Só funciona. A multifidelidade, ela veio resolver essa dor. Por quê? Porque a gente consegue, vamos supor que a gente fechou lá com a hamburgueria e ela falou assim: Ronei, olha, pelas contas que você me passou, eu consigo devolver para o meu cliente o equivalente a 10% da compra. Certo. Por quê, João? E aí vou entrar num detalhe aqui que é muito importante. Então imagina que você venda um hambúrguer por R$30. E vamos supor que o preço de custo ali dos ingredientes daquele hambúrguer, né, seja Sim. metade do valor da Certo. venda, remarketing ali de 50%, considerando só os ingredientes do prato. Então você está vendendo um hambúrguer por 30, te custa 15. Exatamente. Então, se você vai devolver para o seu cliente 10% do valor do hambúrguer, né, ou seja, vai devolver Sim, R$3 dos R$3 30, sempre, cara. você tem que lembrar que ele vai te custar 1,5, né? Porque você tem o remarketing no Sim. valor. Então você consegue dar 10% de volta para o seu cliente. Vai Que é te um cu- grandíssimo benefício. é um né? grande benefício, muito atrativo. Uhum. Vai te custar metade disso, considerando, ou seja, sem entrar no mérito do operacional do Sim. restaurante, mão de obra, estou falando ali só do preço de Sim. custo. E aí você consegue recuperar isso 100% só na recompra. Uma bebida que o cliente vai fazer, Sim. uma compra a mais que ele vai fazer durante a semana. Então você tem um programa sustentável, eficiente, que entrega um grande benefício e quase que custo zero para o restaurante. Uhum. Né? Isso que a gente explica, que a gente detalha para Certo. o lojista. E aí, voltando à nossa questão aqui, né, dos baixos benefícios e como a multifidelidade resolve essa dor. No modelo da multifidelidade, a gente não cobra nenhum spread, ou seja, a gente não cobra nenhum percentual sobre os pontos emitidos. Uhum. A gente entrega a solução com toda a Quer tecnologia. dizer, só um parênteses que spread é uma palavra muito bonitinha para dono de restaurante e para mim também, estou aprendendo agora essas palavras chiques de startupeiro. Basicamente o que você está me dizendo, e para quem está aqui nos assistindo, é que se o cara lá, o dono do restaurante, dá 10%, é esses 10% que o cliente na outra ponta vai receber. Você não fica com uma fatia disso. Exatamente. Se ele der 5, é 5. Se der 20, é 20. Exatamente. Essa palavra bonitinha aí justamente me seria ajuda. uma comissão sobre os Os pontos. pontos emitidos. A multifidelidade não cobra essa comissão. Que os grandes players de mercado de ponto, de aviação, de cartão, Cobram, exatamente. Então, esses grandes players diminuem o benefício pela metade do cliente final e a multifidelidade entrega 100% do investimento que o lojista, o dono de restaurante, das outras empresas, consegue entregar para o cliente. E assim, pensando no lado do consumidor lá, se esse cara já usa um cartão que pontua e faz o pagamento no restaurante que é parceiro de vocês, usa a estrutura de vocês para pagar, esse cara, querendo ou não, tá pontuando 2 vezes. Muito com multifidelidade e ainda um pouquinho no cartão. Com certeza. Ele ainda consegue... Isso é um grande diferencial também da nossa plataforma, porque eu posso usar lá o cartão do meu banco, que me dá minhas milhas, que dá os meus pontos, ou seja, que eu tenho um relacionamento. Vou ganhar os pontos desse programa, ou seja, que é o do banco, né, ou da fintech lá, ou seja, e ainda vou participar do programa do lojista, né, que está dentro de um coalizão, ou seja, é um programa mais sofisticado, tem mais recursos, ele já vem embarcado ali com todo esse know-how e, ao mesmo tempo, ele vai ter um benefício muito maior para o cliente final. Legal. Então, seria o maior benefício da plataforma multifidelidade. Mas é bom que o lojista entenda que é justamente os conceitos, né, João? Eu acho que você pode ter a solução toda pronta, como é o caso da multifidelidade, mas no dia a dia ali, o dono do restaurante ele tem que entender o que ele está fazendo. Ou seja, eu estou criando uma forma de criar essa relação mais emocional. Por que a gente fala mais emocional? Porque é na experiência, né? Vai ser um hambúrguer que o cliente vai resgatar, vai sentar na mesa, vai saborear aquele prato e não vai pagar aquela conta. Por quê? Porque ele é um cliente fiel, ele frequenta a rede ali, frequenta o restaurante o suficiente
para que o dono do restaurante possa dar esse ganho, né? Então, tudo se casa. Você tem que ter o benefício compatível com o perfil do seu cliente. E assim, eu gostei muito de conhecer a empresa de vocês na prática, que já vi as maquininhas da Multifidelidade em vários restaurantes, principalmente aqui na Grande Vitória. E foi muito legal conhecer um pouco mais a fundo aqui, tá trocando esse papo, por isso que eu quis te convidar também para explicar para as pessoas, porque eu acho o seu modelo muito diferente, assim, que realmente eu acredito que é um benefício muito grande pro dono de restaurante. Porque o que acontece? A gente bate muito nessa tecla de vamos pensar em experiência, vamos pensar em benefício, vamos pensar em manter esse cara que você lutou pra caramba, entregando um bom prato, uma boa comida para ele voltar a comprar de você, tem mais coisa além só do prato, enfim. E eu sou um cara muito viciado em ponto, assim, eu vou comprar um trem na internet, vou olhar, eu procuro programa de ponto, cartão e tal, e o modelo que eu mais uso são os pontos tradicionais, de cartão de crédito, de benefício, de dotes, de livelo e tudo mais, e eu sei que é pouco, né? No montante lá na frente talvez você consiga resgatar um tiquinho aqui, um tiquinho ali. E os programas de ponto tradicionais, você tem essa dor. O meu barbeiro tem um programa de ponto. Toda vez que eu vou cortar o cabelo, eu esqueço de levar o cartão, nunca ganho. A pizzaria que eu gosto de pedir tem um programa de ponto, deles já é digital na nossa plataforma, mas aí a gente vai ganhando lá, só que não é sempre que a gente completa, às vezes expira porque também planejou errado e só ganha lá. Agora imagina se eu comesse pizza e pudesse cortar cabelo e comer pizza, isso funcionar na farmácia, que é a ideia do programa de pontos aberto a um ecossistema, mas quando a gente pensa nos players que já estão tocando, né, nas empresas que já estão vivas aí, o benefício sempre é pequeno. Então, quer dizer, você trouxe a vantagem do benefício do programa fechado, do empresário ali da pizzaria, que é um benefício maior, mas de poder usar em todo um ecossistema. Isso eu achei muito legal e hoje já usando e praticando isso, porque eu sou um viciado em ponto, então eu achei muito legal mesmo, cara. E é um modelo, né, consolidado, né? A gente não é à toa que a gente está há 15 Há 15 anos aí. Exatamente. Eu tenho restaurantes, por exemplo, que estão na plataforma nesse período todo, né? Ou seja, está com a gente há 15 anos. Há 15 anos. Isso mostra muito, né? Exatamente. Eu gosto sempre de brincar, né? Que Vitória, principalmente, que é uma ilha, quase todo mundo se conhece. Os donos você não pode sair fazendo besteira, né? Então, se você tivesse uma plataforma que não fosse sustentável, principalmente se não desse resultado para o empresário, não faz sentido ele manter. Não faria sentido ele estar há tanto tempo com a gente. E do próprio cliente, né? Legal. A gente tem muito cliente que às vezes já teve várias frustrações com o programa de fidelidade, como o exemplo que você deu, que é clássico, né? Também cortar o cabelo, ter ali uma vantagem que você acaba não conseguindo efetivar. E aí, de repente, ele tem contato com a nossa plataforma é bem moderna, ou seja, tem a plataforma de pagamento, você vai ganhar os pontos automaticamente ao realizar os pagamentos pela plataforma. Ele paga direto para uma maquininha que é de vocês, então, a máquina de cartão, né? De pagamento, como que é o nome? Então, eu conheço técnico com POS, mas a gente sempre chama, né, como sendo uma plataforma. Por quê? Porque a gente tem uma máquina, mas é uma máquina smart, certo. Roda ali um app Android, então toda a inteligência de aplicativo, de tecnologia está ali na máquina. Ela faz o recebimento simples? Faz, mas de uma forma por trás com muito mais inteligência. Só que o cliente pode baixar o nosso app, o consumidor final, né? Vai baixar exatamente, ele pode colocar ali o cartão de crédito dele no app de forma segura, como ele pode fazer até um pagamento Pix, ou seja, tudo de forma bem segura. E aí ele pode ir no estabelecimento, ele vai ter a opção de pagar pela máquina ou pagar pelo app. Ao fazer isso, automaticamente ele vai ganhar os cristais. A gente já elimina aquela questão lá da fraude branca, João, que legal. O ponto, o benefício vai estar diretamente relacionado ao pagamento do cliente, né? Então a gente também facilita. E aí, a nível de curiosidade, a gente tem uma particularidade bem interessante que a gente permite na plataforma que os nossos clientes parcelem as compras, independente do valor, em até 6 vezes sem juros. Isso é maluquice para dono de bar e restaurante, porque dono de bar e restaurante não parcela porque as taxas rebentam. Exatamente. E a gente faz isso, que é um benefício da plataforma, então quem parcela, na verdade, é a Multifidelidade para o cliente final. Então, o cliente que está frequentando o restaurante, ele vai ter a opção de parcelar em 6 vezes e quem arca com todo o custo desse parcelamento é a Multifidelidade. Você está falando que eu posso ir comer minha picanha, porque não está barata, e dividir em 6 vezes, se eu quiser, sem juros, o restaurante também vai receber esse valor. Como que ele recebe isso? Então, o cliente ele vai pagar sem juros nenhum, ou seja, se a picanha custa 100, ele vai pagar 100 no final das contas 6 vezes sem juros.
E o lojista, ele vai receber os recebíveis vindo da plataforma Multifidelidade como se fosse à vista, Entendi. sem nenhuma taxa extra. Então, é um Caramba, isso benefício justamente para que a experiência do cliente Se eu não visse seja... funcionando, eu duvidava, tá? Mas funciona mesmo, é maluquice. A gente já teve vários casos que o cliente, quando percebe pela primeira vez, ele faz questão de fazer o pagamento 6 só para ver se Só para ver se realmente não é papo de vendedor, né? E se não teve os juros, né? Legal, Então, cara, é um muito legal. benefício muito grande. E pega também aquele restaurante que tem um ticket médio mais alto. Às vezes você tem aqueles happy hour, né? Onde você vai ali, tem um consumo acima Sim. do que a pessoa faz geralmente. E aí você tem essa vantagem de fazer o parcelamento, caso o cliente queira. Que né? legal, muito, muito, muito legal isso. Até assim, para a gente poder encaminhar aqui, senão a gente fica falando desse assunto a noite inteira, o pessoal vai desligar as luzes e vai deixar a gente trancado aqui. Encaminhando para o final do nosso bate-papo aqui, eu queria deixar bem claro para a galera que está nos escutando, nos assistindo, que existem diversos modelos. Então aqui, se quer começar de um jeito fácil, simples, rápido, testar, não faço nada, quero começar, quer começar no papelzinho, lá no cartãozinho, bonitinho, no carimbo, começa. A gente levantou alguns pontos aqui que eu compartilho com você, são pontos reais de fraude, de problema, mas é uma alternativa, certo? É uma alternativa para o cara poder começar. Mais importante do que ele só começar sem pensar em qualquer um dos modelos é ele planejar, fazer conta, entender, pensar no cliente, pensar nos produtos, pensar na margem dele para poder escolher um programa duradouro. Então, só estou passando aqui um panorama do que a gente discutiu como resumão para a galera. Então, dá para começar no manual, sem tecnologia, no papelzinho ali, beleza. Mas para começar, é importante o cara analisar os números dele e pensar no cliente. É isso? Não, total. Só que aí eu acrescentaria só uma informação, porque independente de qual a forma que vai ser executado o programa de fidelidade, a gente tem que lembrar que programas de fidelidade e relacionamento, eles, por natureza, ele é focado no melhor cliente daquela empresa. Então, se você tem ali um cliente que está de passagem, ou seja, entrou na sua pizzaria ou na sua hamburgueria por acaso, nunca mais vai voltar, esse não é o alvo do programa de fidelidade. E por que eu estou falando isso? Você tem que lembrar que você tem que ter uma atenção. Você não pode gastar uma energia inicial pequena para lançar, independente da forma que você vai lançar, e depois você não dá um acompanhamento. Legal, boa. Por quê? Porque você vai atingir justamente, você vai tender a frustrar justamente os melhores clientes do seu restaurante. Isso é fundamental. Então, se você tem a disposição de ter um programa de relacionamento no seu restaurante, no seu estabelecimento, você tem que lembrar assim, olha, eu tenho que dar uma atenção. Isso aqui é algo que eu vou ter que estar sempre olhando, o nível de satisfação dos meus clientes, se eu posso evoluir, independente de como você vai começar. Então, você tem que lembrar que você vai ter que reservar um tempo para estar acompanhando, para que você não frustre justamente os seus melhores clientes. E você falando isso me lembrou um conselho muito bom que eu acho que vale para todos nós, não é só você ter um bar, um restaurante, ou a gente que trabalha com tecnologia, é não tratar exceção como regra. Isso é uma coisa que a gente tem que levar para a vida, porque assim, eu já vi N casos de ligação que já chegaram diretamente a mim ou a minha equipe de suporte, falar assim, tem como você fazer isso no sistema para dificultar o caso desse cliente poder pedir? Aí quando a gente vai analisar mais perto, falou, não, mas se eu fizer isso, vai criar toda uma barreira para os seus bons clientes pedirem. Então assim, não faz sentido. Se aconteceu um case desse daqui com você, um caso, um ponto, você quer complicar todo o processo dos seus bons clientes, dos caras que gastam, deixam dinheiro na mesa por conta de uma experiência ruim, de um cliente ruim, que o cara nem é seu perfil de cliente. Então muito cuidado com isso. Você tocou num ponto que vale para tudo que você for projetar no seu negócio. Não tratar as exceções como regra. Exceções são exceções, regra é regra. Então, perfil de cliente, quem que é o perfil? Esse é o cara que a gente está focando em produto, em experiência, em atendimento, em fidelidade, em tudo mais. E o resto ali, o mercado mesmo já vai fazer um trabalho, né? Vai filtrando. Com certeza, João. Eu vou até acrescentar, né, em cima da sua fala perfeita, que é o seguinte, às vezes o dono do restaurante monta o programa, cheio das expectativas, e de repente tem ali um resgate de prêmio, numa situação onde o cliente não consumiu nada mais, ou seja, aí ele fica pensando, poxa, saiu meu produto ali e tal. Quando a gente implementa em alguns restaurantes, por exemplo, de cara o time ali de garçons, né, fica, a gente vai ficar agora dando pratos gratuitos e tal. E aí, de repente, você percebe assim,
em média, na multifidelidade, olha que a multifidelidade hoje tem uma plataforma que tem 550 mil pessoas, é uma rede com mais de 150 lojistas participantes. Então, juntando tudo, em média, o nosso cliente, quando vai resgatar um prêmio, seja um vale-compras na farmácia, seja um prato no restaurante, em média, ele consome a mais do que o prato 50% do valor. Legal, então você tem esse dado. Exatamente. Então, imagina que você deu uma premiação, né? Vamos voltar à picanha de R$100. Então, imagina que o restaurante, se ele está dando um benefício de 10% retornando para o cliente, então o cliente gastou R$1.000 para trocar por uma picanha de 100. Certo. Então, vamos considerar que essa picanha custa... Só um detalhe, talvez não fique tão claro. Ele não precisa gastar os R$1.000 de uma vez em uma casa específica, né? Isso é acumulativo, esses cristais. E aí, lembra, João... Ele pode esperar acumular um pouco para trocar por um benefício talvez mais caro. Exatamente, que aí vai muito do perfil. O cliente que gasta mais, vai trocar mais rápido e tal. Legal, né? Exatamente. E aí você teve esse benefício, né? Ou seja, ele trocou essa picanha. Em média, se a picanha custa 100, ele vai sentar na mesa e vai consumir 200. Isso aumenta ali o ticket médio dele. O próprio remarketing do restaurante, né, a receita bruta ali, já vai compensar o prêmio e ação. Então, você vendeu R$1.000 para dar um prêmio de 100 e o cliente, quando vai usar o prêmio, ele vai gastar 200, em média. Sim. É claro que vai ter aquele cliente que vai gastar 300, 400. Claro. E pode acontecer do cliente trocar a picanha e não pedir nenhuma água. Mas é o que você falou, é exceção, a regra é sempre um consumo a mais. Mas é aí que a tecnologia me ganha, cara. Eu acho que assim, dá para começar sem tecnologia, mas o dado, a informação, isso é fantástico que vocês estão entregando. Porque assim, mais uma vez, dá para começar tudo no manual ali, se você quiser, ou dá para usar um programa do seu sistema. Lá na Cookie a gente tem programa de fidelidade para delivery mais automatizado. Mas o que vocês estão oferecendo não é só um modelo onde o cliente vai ficar super satisfeito, mas o empresário lá, o dono de restaurante, ele vai conseguir ter dados sobre o perfil de cliente dele, como o cara está consumindo, ticket médio, retorno sobre investimento. Então isso é fantástico. Então eu acho que só por esses pontos aí, sem contar poder parcelar minha picanha lá em 6 vezes, é muito fantástico. Se hoje um cliente que está ouvindo a gente, ou alguém que tem um restaurante, quiser trocar uma ideia com vocês, como que ele faz, como que ele te acha, você só atua hoje no Espírito Santo, como que está o foco para a empresa daqui para frente? Hoje a empresa está muito digital, né? Nossa plataforma ela tem recursos, o que há de melhor, tanto na área de pagamento como programa de fidelidade, então a gente consegue atender hoje um lojista de qualquer região do Brasil. Ótimo. Então, se você tem aí um restaurante em São Paulo, Rio, qualquer localidade, é claro que a gente tem uma base bem maior de clientes aqui no Espírito Santo, né, pela sede da empresa. Sim, a nossa casa, né? Mas a gente consegue atender clientes de qualquer parte do Brasil. Acessando o nosso site, né, multifidelidade.com.br, lá você vai ter no rodapé um link justamente para credenciar o seu restaurante, a sua empresa, que vai ter todos os nossos contatos. Então, vai conseguir entrar em contato com a gente tanto via telefone fixo, celular, e-mail, WhatsApp. Não vou falar com robozinho, não. Consigo falar com um ser humano lá? Não, vai ter acesso lá, vai conseguir falar comigo, vai ter... Os nossos especialistas vão estar atendendo. A gente tem por princípio justamente ligar para o restaurante, entender a dor dele, entender a expectativa. Fazer esse trabalho de análise, né? Exatamente, porque a gente não quer fazer ali uma ação promocional. A gente quer fazer um casamento da plataforma e aí o lojista ele tem que entender os conceitos de relacionamento, fantástico, porque tem que ser alguma coisa para médio e longo prazo, né? Ou seja, para a gente ter ali um ciclo, uma jornada com seus clientes, que daqui a um ano você vai chegar para mim, Ronei, olha, realmente melhorou a experiência do meu cliente, eu passei a vender mais, o cliente está vindo mais vezes. Voltando àquele caso que eu falei lá dos garçons, quando a gente tem um ciclo ali super positivo, o próprio garçom começa a perceber. Ou seja, aquele cliente que... O garçom é o cara que está ali na frente é o cara que percebe ali, que sabe o nome do cliente e tal. E aí ele percebe, ó, o João vinha no meu restaurante aqui uma vez por mês, passou a vir 3, 4. Tô vendo esse rostinho mais vezes, então, ele não vai ligar em uma dessas idas, ele comandar um prato lá na mesa, sendo do programa de fidelidade. Perfeito. E lembra que eu falei também que você, tendo mais recursos, mais tecnologia, você tem que focar no cliente e é muito importante você dar a opção do cliente trocar o benefício que ele quer. Isso a gente usa também como estratégia comercial. Então, você não precisa ter como premiação só a picanha, né? Porque às vezes o cliente não tem lá 1000 pontos, né? 1000 cristais para estar trocando por um prêmio. Mas você pode colocar uma entrada, uma batata, ou seja, pratos menores. Fantástico. E aí você pode ter a ação, por exemplo, uma sobremesa.
Você pode ter uma ação... A infinidade de possibilidades. O cliente senta na mesa, ele vai ali consumir várias picanhas, né? Um bom cliente. E aí, naquela mesma experiência, a gente usa muito esse termo dentro da multifidelidade, que seria o benefício de forma instantânea. O que seria isso? O cliente vai na mesa, consumiu, pagou a conta, já vai instantaneamente ganhar os pontos. Na sequência, ou pela nossa máquina, ou através do próprio celular do cliente, ele já pode usar esses pontos para trocar por um prêmio. Benefício. Então, se você tem ali entre as recompensas uma sobremesa, um sorvete, ou seja, uma coisa que vai finalizar a conta do cliente com a experiência, ou Fantástico, seja, uma jornada completa ali. Muito legal. E a probabilidade desse cliente voltar mais vezes no seu restaurante vai aumentar muito. Muito legal, muito legal. Ronei, queria agradecer demais ter topado bater esse papo com a gente. Espero que quem está nos escutando até agora tenha gostado. O propósito da conversa foi realmente a gente conseguir trazer opções, variedades de como pensar um modelo de fidelidade. Claro que é super vantajoso se esse restaurante vier para uma tecnologia como a sua, espero que venham vários, mas que dá para fazer de várias formas. O importante é planejar, pensar e foco no cliente. Total. Que aí você já tem um caminho andado. Então, cara, obrigado demais aí pelo bate-papo. Então, gente, muito obrigado pela atenção até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se estiver no YouTube ou no Spotify. A gente vai adorar receber o feedback de vocês. Ronei, obrigado. João, total felicidade de estar colaborando aqui, passando a informação. E você aí, lojista, você dono de restaurante, empreendedor da área, pode entrar em contato com a gente, independente se é para contratar ou não a multifidelidade. Vai ser um prazer poder entender a dor daquele estabelecimento e fazer uma consultoria, né? Sempre é um aprendizado, né? Exatamente. Olha, isso aqui funciona, isso aqui a gente indica. A gente vai estar sempre à disposição para que o lojista siga na jornada dele de empreendedorismo com o melhor possível. Fantástico. Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu, um abraço. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de compartilhar com seus amigos o nosso canal no YouTube e também no Spotify. Te vejo no próximo. Até mais!